Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma Capela Live. É com satisfação que eu recebo você aqui comigo de volta para mais uma semana de capela, e eu estou muito feliz porque você veio, porque você está assistindo a capela de hoje, e nós queremos iniciar esse momento especial com uma música. Eu quero convidar você a cantar comigo, para você que está com saudade. Vamos louvar a Deus nesse momento, vamos adorar. Segue a música para você então. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele é glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos,
Ok, estamos de volta e vamos continuar a nossa capela com um minuto para cativar. Eu sei que você está fazendo seu ano bíblico, você está acompanhando a leitura da Bíblia com a gente. Nós vamos meditar nesse momento na leitura da Bíblia de hoje, no Minuto para Cativar. Eu quero que você acompanhe o vídeo do dia com o nosso aluno escolhido para hoje. Para Deus, o que foi prometido será cumprido. Ele agirá em sua vida no momento que você mais precisar. Não esqueça que nós estamos aqui na escola orando por você e pela sua família. Todos os dias a escola tem orado, a escola tem buscado a Deus em favor da sua família. Nós estamos fazendo essa prece ao nosso Papai do Céu. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora para nós fazermos uma oração e iniciarmos com Deus a nossa capela. Deus amado, nós precisamos da Tua companhia, da Tua direção, principalmente nesse momento de doença, de crise que nós estamos vivendo. Que o Senhor venha ao nosso encontro agora nos proteger e guardar a vida e a família de cada aluno nosso. Em nome de Jesus, amém. Vamos prosseguir o nosso programa de hoje com aquele momento da saúde especial. Todas as capelas nós falamos de um tema da saúde. Vivemos no mês de abril o Dia Mundial da Saúde e eu gostaria de trazer algumas dicas para você continuar vivendo uma vida melhor, mais feliz e saudável. Oi pessoal, meu nome é Gabriela Lima, eu sou nutricionista clínica e hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês em relação à nutrição nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Muitas pessoas têm me perguntado em relação à mudança da rotina, como fazer com a alimentação. Então eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Estou a convite para prestar essa solidariedade a todos vocês. Eu separei 5 dicas de ouro para manter a saúde na quarentena. A dica número 1 é beber água, se manter hidratado. A água é o elemento mais importante do nosso corpo, realiza diversas funções e, além disso, tem um papel muito importante na imunidade. Dica número 2 é manter a alimentação à base de alimentos naturais. Aproveitar esse tempo que a gente está um pouquinho mais em casa e preparar todas as refeições com os alimentos naturais, deixando de lado os industrializados e conseguir preparar uma refeição bem colorida, bem balanceada, bem variada em termos de frutas, hortaliças, os vegetais em geral. Dica número 3 é se manter ativo, não é porque nós estamos em casa que a gente precisa ficar parado. Tem diversos vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Acho que algumas academias também estão fazendo algumas lives de aulas para se fazer em casa, de atividades físicas. Então aproveitar esse tempinho também, colocar a criançada, o companheiro, a companheira, todo mundo para ficar ativo. A dica número 4 é uma boa noite de sono. Aproveitar esse tempinho a mais em casa para colocar o sono em dia. A dica número 5 é a exposição ao sol. De 15 a 20 minutos de exposição ao sol ao dia. Pode ser pela sacada, pela janela, varanda, quintal, não importa. O importante é que o nosso corpo consiga sintetizar a vitamina D, que é super importante para a imunidade. Voltando à alimentação, eu quero falar de alguns nutrientes que são muito importantes para aumentar a imunidade. São nutrientes específicos para a imunidade, como zinco, magnésio, selênio, vitamina A, vitamina C e a vitamina do complexo B. Essas vitaminas a gente já consegue na alimentação variada. O importante é que a alimentação seja natural e a mais variada possível. Se a sua alimentação for à base de frutas, vegetais em geral, hortaliças, você já garante então o aporte desses nutrientes, não precisa fazer a suplementação, que é o mais importante nesse momento. Por isso que a gente sempre reforça a alimentação balanceada, a alimentação variada e equilibrada. Uma outra dica muito importante é não começar nenhuma dieta nesse momento. Nenhuma dieta e nenhuma restrição alimentar. Por quê? Você vai causar um estresse desnecessário no seu corpo, além de também correr o risco de causar alguma carência nutricional. Então, manter a sua alimentação como era. Se for para mudar alguma coisa, que seja para aumentar o consumo de frutas, de folhas, de vegetais e aumentar também a ingestão de água. O resto a gente pode deixar para depois. E a última dica que eu dou é a higienização correta dos alimentos. As frutas, as verduras, a base que eu já falei, né? As frutas, verduras, as hortaliças.
De que forma? Diluir em 1 litro de água uma colher de sopa de hipoclorito de sódio ou de água sanitária sem aditivos e deixar de molho por 15 minutinhos. Aquela história de deixar os alimentos de molho no vinagre não funciona. Então fazer a higienização correta desses alimentos e das embalagens também. As embalagens que vocês vão guardar em casa, passar o álcool 70% caso não consiga passar água com sabão. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho. Esse momento que a gente está vivendo tem sido muito conturbado, tem sido muito difícil. Então, quanto mais a gente pudesse ajudar, a gente pudesse unir, mais tranquilo vai ser passar por esse período de quarentena. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. É muito bom, então, nós cuidarmos da nossa saúde. Não esqueça de fazer exercício físico na sua casa. Não esqueça de tomar água direitinho, de pegar um solzinho também na janela de casa. E como é de costume já nas nossas capelas, nós falamos do aniversariante da semana. E eu sei que essa semana muitos alunos nossos fizeram aniversário. Se você está encaixado nesse grupo de alunos, segue o parabéns para você e o nosso cartãozinho também do aniversariante da semana para que você possa se sentir abraçado pela escola. Parabéns, feliz aniversário, viu? Parabéns pra você pelo seu aniversário. Queremos que Deus lhe dê muita paz no coração. 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 E hoje na nossa capela nós temos uma convidada muito especial, a tia Rose, a nossa orientadora, que vai dar para nós algumas dicas de como você desenvolver o seu propósito, que é o tema da nossa capela de hoje, como você desenvolver, praticar as suas habilidades nessa quarentena na sua casa. Fala aí, Rose, com nossos alunos hoje. Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Rose, orientadora educacional do 6º ao ensino médio. Queridos, estou aqui para falar para vocês agora, hoje, sobre a questão das suas habilidades. Bom, sei que nesse tempo de quarentena, muitos estão descobrindo habilidades que estavam lá guardadinhas, lá no fundo da mente e do coração. Deus dotou o homem de habilidades. E falo para vocês que nesse momento que você está em casa, se reinventando, coloque em prática as habilidades que vocês ainda não estavam habituados a fazer. Como fazer um doce, ajudar em casa, arrumar sua gaveta, a lavar uma louça, enfim, são habilidades que você pode ajudar em casa nesse tempo de quarentena. Outra coisa que eu vou dar para vocês uma dica, queridos, a habilidade de vocês organizar o seu tempo. Organize sua rotina de estudos. Tenho recebido questionamentos sobre muitas atividades. 2 minutinhos para vocês organizarem a vida de vocês, peguem o horário de vocês, façam as atividades somente do dia, reorganize 2 horas de estudo no contraturno e aí você vai conseguir colocar a sua vida estudantil em dia. Acorde no período que você estuda e faça as atividades no contraturno no mínimo 2 horas. Se você em 2 horas você não terminar a sua atividade, deixe para o outro dia. Fica a dica. Fique em casa para proteger quem você ama. Que coisa boa! Muito obrigado, Rose, pela sua participação, pelas suas dicas. E nós vamos trazer agora uma música especial com o grupo de flautas do Fundamental 1 para que nós possamos matar a saudade da escola, das atividades da escola. Então segue a música para você agora.
Diga para mim se bateu ou não uma saudade depois dessa música. Mas esse momento vai passar, em breve esse momento vai passar e nós vamos poder estar juntos novamente, presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, continuamos nas nossas atividades online e a minha dica é que você se dedique a estudar, se dedique a passar um tempo com a sua família também. E nós estamos dentro do nosso plano mestre de desenvolvimento espiritual, iniciando mais um bimestre. E nesse bimestre nós vamos falar sobre o que você vai fazer para ser uma pessoa melhor. Como você vai poder desenvolver o propósito de vida que Deus traçou para você. Hoje nós temos um convidado especial na nossa capela, que é o pastor James, que é o responsável pelo Ministério Jovem da Igreja Adventista. E ele trouxe uma mensagem especial para nós sobre o propósito, sobre a nossa identidade e como você faz para você desenvolver as habilidades que Deus deu para você. Pastor James, fique à vontade, obrigado pela sua presença e desfrute agora da mensagem da Palavra de Deus. Você gosta de viajar? Eu amo viajar. Sem dúvida nenhuma, quando a gente viaja, a nossa mente expande e nós trazemos muitas recordações. Algumas boas, outras inusitadas, mas enfim, são histórias que ficam para a vida. Viajar, sem dúvida nenhuma, é bom. E quando você vai a uma viagem, por exemplo, para o exterior, existem algumas coisas muito importantes. Entre elas, o seu passaporte. Ter um passaporte. Sem passaporte, na verdade, você nem viaja para o exterior. E por que ele é tão importante? Porque no passaporte diz quem é você, da onde você veio, para onde você vai voltar. Nesse documento aqui, ele diz quem de fato você é. E sem dúvida nenhuma, ter uma identidade é muito importante. E todos nós temos uma identidade. E eu não falo só do documento, eu estou falando das nossas crenças, de quem nós somos de verdade. E isso é importante para sabermos para onde nós estamos indo. Para você ter uma noção de como isso é tão importante, eu vou te contar uma história de algumas das viagens que eu fiz. Uma delas, eu lembro que eu estava voltando de férias com a minha família e chegamos no aeroporto, já estava amanhecendo e o check-in já estava finalizando, nós chegamos, entramos na fila e começamos a pegar o documento de um de outro e quando a minha esposa percebeu, ela não estava com a carteira de identidade, ela não encontrou a carteira de identidade na bolsa dela. Uau, você consegue imaginar o terror que foi? Estava eu, meus 2 filhos, Giovanni e a Giovana, e a minha esposa. E o check-in já estava quase encerrando, éramos os últimos da fila. Já tinha feito o meu check-in, o dos meus 2 filhos, só faltava o da minha esposa. O voo ia encerrar e ela não encontrava de jeito nenhum a carteira de identidade dela. Ela tentou de todas as maneiras, mas não encontrou e não teve negócio, não conseguiu embarcar. Eu e meus 2 filhos embarcamos, voltamos para casa e ela precisou ficar lá. O final da história é que depois de acalmar um pouquinho, ela foi, procurou melhor e não é que estava o documento de identidade lá dentro da bolsa dela. É incrível, quando estamos com pressa, agoniados, parece que nós não encontramos aquilo que mais precisamos. E foi isso que aconteceu com ela. Como ela não tinha a identidade dela, ela não embarcou, ela não pôde prosseguir viagem. Você consegue entender como um documento de identidade é tão importante? Imagina agora a nossa identidade pessoal, de quem nós somos, das nossas raízes, que diz de onde nós viemos, para onde nós estamos indo. Isso é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem é você? É isso mesmo. Quem é você? Isso é muito importante, precisa estar muito claro na sua mente, porque dependendo da nossa percepção, da nossa identidade, isso vai mudar toda a nossa forma de viver, de agir, de reagir às situações da vida. Por isso, ter a nossa identidade bem clara, ou seja, quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós estamos indo, qual o propósito da nossa vida, por isso é tão importante. E não pode sair da nossa mente e nem da nossa mão e nem do nosso coração quem de fato nós somos. É muito importante. Para você ter uma noção de quão importante é isso, quando Jesus foi tentado no deserto, você lembra desse episódio da Bíblia? Jesus foi batizado, foi ao deserto, 40 dias depois o inimigo veio tentar Jesus. Interessante que no batismo de Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo estava presente em forma de pomba e também o próprio Pai, Deus o Pai, se manifestou dizendo: "Este é o meu filho amado, ao qual eu me alegro muito." Nossa, que confirmação maravilhosa! Jesus saiu do batismo, foi para o deserto, 40 dias depois veio o inimigo e o inimigo começou a tentação de uma forma muito sutil, perguntando: "Se tu és o Filho de Deus, ora,
Como assim, se tu és o Filho de Deus? Esse inimigo é abusado, você não acha? Se tu és o Filho de Deus, 40 dias atrás o próprio Deus veio e disse assim, esse é o meu filho. Mas sabe por que o inimigo fez isso? Porque o inimigo sabe que quando ele ataca a nossa identidade, ele tira a base da nossa vida. Se nós não sabemos quem de fato nós somos, qual o propósito da nossa vida aqui, facilmente somos enganados, somos iludidos, perdemos o nosso caminho. Por isso é tão importante ter uma identidade. Mas sabe como foi que Jesus respondeu à tentação de Satanás? Ele disse o seguinte, está escrito. A cada tentação de Satanás, a cada se tu és o Filho de Deus, a cada tentativa que Satanás tentava fazer de tirar de Jesus a verdadeira identidade, Jesus respondia, se tu és o Filho de Deus, então Jesus respondia, está escrito. A resposta do verdadeiro filho e da filha de Deus está na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é aqui que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. É aqui que nós encontramos o verdadeiro propósito da vida, da onde nós viemos, o que nós devemos fazer enquanto estamos aqui nessa terra de passagem e para onde nós estamos indo. É na palavra de Deus. Quando o inimigo vier tentar atacar a tua identidade, quem é você? Lembre-se de responder, está escrito, eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Eu creio nisso, Você também deve crer nisso. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz aqui o seguinte, Colossenses, no capítulo 3, o verso 1 até o 4, diz, se nós verdadeiramente somos filhos de Deus, como nós devemos viver aqui. Diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4, diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Se morremos com Cristo viveremos e viveremos de uma maneira diferente da que vive aqueles que são cidadãos simplesmente daqui dessa terra, aqueles que não nasceram espiritualmente. Sabe, existem 2 dias que são muito importantes na vida de todo ser humano. É o dia do nascimento e o dia da morte. Nascemos de forma original, mas muitos morrem como uma cópia mal acabada, porque não sabem quem eles são, não sabem quem pelo menos deveriam imitar. E ficam imitando pessoas aí que nem vale a pena. São pessoas que não têm identidade própria, por isso querem aparecer como um jogador de futebol famoso, como uma atriz, um ator, um cantor, um influencer da internet. Enfim, são pessoas que não sabem quem são, não sabem a sua identidade, não reconhecem, não entendem o valor que eles têm dado por Deus. E então ficam tentando copiar outros, nascem originais e morrem como cópias. Que não seja assim na sua vida. Eu já tentei imitar outras pessoas, tentando me parecer com outras pessoas, mas isso é tão inútil. Você e eu, nós somos filhos amados de Deus. Deus nos ama de uma forma poderosa, grandiosa, que a gente nem consegue entender. E foi por isso que, por esse amor que Ele tem por nós, que Ele deu o seu próprio Filho. Por isso nós não precisamos copiar ninguém. Se é para copiar, copie alguém que vale a pena. Copie Jesus. Faça igual a Jesus, viva como Jesus, que a sua vida possa ser um reflexo da vida de Jesus. E aí sim, a sua identidade estará alinhada com o propósito que Deus tem para a sua vida, que é de cidadão do reino do céu. Não aqui dessa terra, do reino do céu. É isso mesmo. Precisamos viver como filhos e filhas de Deus. Há um tempo atrás, um grupo de alunos foi escolhido, 10 alunos foram escolhidos para fazer um intercâmbio de 6 meses num país de fala americana. Nossa, seria o sonho da vida deles. E eles se arrumaram, prepararam tudo, os pais pagaram as taxas, tiraram os documentos, passaporte, visto, toda a papelada, tudo em dias. Chegou o dia do embarque. Esses 10 alunos, a maioria não se conhecia, vieram de colégios diferentes. E eles se encontraram no aeroporto lá em São Paulo. E ali eles começaram a se confraternizar, era a realização de um sonho na vida deles. E esse sonho foi interrompido para alguns deles. Quando eles foram embarcar, uma das meninas percebeu que não tinha levado consigo o seu passaporte. E sem passaporte, sem embarque, sem viagem.
Que pena. Para aquela foi game over. Acabou o jogo para ela ali, pelo menos momentaneamente. Não pôde embarcar, teve que voltar para casa. Um outro rapaz, ali na alegria do grupo, eles foram tirar uma selfie e todo mundo assim, querendo tentar alegrar com a situação. A colega perdeu o voo porque não tinha um passaporte, mas eles tinham passaporte, então vamos tirar uma selfie, todo mundo com passaporte, e fizeram isso aqui, e um deles deixou cair o passaporte deles, e quando caiu dentro de um bueiro, uma vala que tinha ali onde eles estavam perto. Esse também não pôde viajar, tão perto do embarque, tão próximo da viagem, e perdeu. Dos 10, 2 não puderam ir naquele mesmo voo. Uma porque pensou em tudo, pensou na roupa, pensou nas coisas que levaria, só esqueceu do mais importante, o seu passaporte, o seu documento de identidade. E o outro estava com o documento de identidade, estava com tudo, mas brincou na hora errada e perdeu o seu documento e não pôde embarcar. Você percebe? Deus já fez tudo o que precisava fazer para mim e para a sua salvação. A passagem é de graça. O passaporte ele já nos deu, mas muita gente está esquecendo do que é importante, olhando e prestando atenção e gastando tempo com o que é secundário, e pode perder a maior viagem, que é a viagem para a vida eterna, a viagem que Jesus está ansiosamente preparando e que em breve vai chegar o dia e a hora desse embarque. Mas se nós não tivermos com a nossa identidade, quem de fato nós somos, bem claro na nossa vida, guiando a nossa vida, guiando os nossos passos, guiando o nosso estilo de viver aqui nesse mundo, nós vamos perder o voo. Você é um filho, uma filha de Deus. Viva como tal, viva como um cidadão do reino do céu, como um embaixador do céu aqui nessa terra. E saiba que muito em breve Jesus virá nos buscar. A passagem foi nos dada pela graça de Jesus que alcançou a nossa vida. Precisamos, quando Jesus voltar, ter de fato bem claro a nossa identidade. Que não é um documento como esse, mas é o caráter. A nossa identidade ela é refletida no nosso caráter, na nossa maneira de viver. E quando Jesus voltar, que possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. É hora de viajar, é hora de receber por herança aquilo que eu preparei para vocês, que entendem qual é a verdadeira identidade de vocês e têm vivido à altura desse propósito na vida de vocês. Muito em breve vai ser a hora de embarcar. Você está preparado? Que você esteja preparado. Saiba que a sua identidade deve estar fundamentado na palavra de Deus. É isso mesmo. Eu espero esse dia desse embarque, eu espero encontrar você. Não falte. Não deixe que brincadeiras, não deixe que outras coisas tirem o foco real da sua vida, do que é importante. Que a sua identidade esteja alicerçada em Cristo Jesus. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Pastor Dimes. Foi uma mensagem maravilhosa, inspiradora. Meus amigos, estamos, infelizmente, chegando ao final de mais uma capela. Nós gostamos muito da capela de hoje, foi muito inspiradora. Mensagens especiais, dicas para melhorar a nossa saúde. Mas eu quero fazer um apelo para você. Olha, curta a nossa página da escola, compartilhe com seus amigos as nossas atividades que nós fazemos aqui na capela. E o meu desafio de hoje para você nessa semana é que você faça um momento de reflexão com a sua família em casa. O que é que você vai fazer? Um dia dessa semana, você vai pela manhã reunir a sua família e vai ler para eles o ano bíblico escolar e fazer um momento de reflexão, uma oração com a sua família e lançar essa atividade na nossa plataforma Eclésia na aula de Religião 2. Faça o desafio, lance a atividade e com certeza você vai ser edificado com isso. Um abraço, até a próxima capela. Obrigado pela sua participação. Tchau! Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e o